Olá pessoal, aqui é Marcos Brenelli, sou terapeuta e diretor do Centro de Tecnologia Quântica aqui em Campinas, São Paulo. Hoje nós vamos falar um pouco para vocês sobre o treinamento comandos quânticos para a constelação familiar e organizacional. Ok? Vamos lá? Esse Esse treinamento foi colocado para dar acesso às novas tecnologias para a constelação familiar e organizacional, né? A constelação sistêmica, ela diz o seguinte: ao trazer para a consciência o que está oculto, isso pode ser curado. Eu tenho experienciado aqui no meu processo terapêutico, eu faço isso há 20 anos, desde o ano 2000, mais ou menos. É o que eu faço o processo de terapia usando regressão de memória, usando os comandos quânticos Atlantes, desenvolvendo várias e várias tecnologias aí. E nada mais sábio do que essa informação, do que quando você traz o que está oculto, isso pode ser curado. Isso é uma das coisas mais importantes que tem. O objetivo que eu criei esse treinamento, né, dos comandos quânticos para a constelação, o principal objetivo é disponibilizar uma tecnologia avançada para facilitar e melhorar a profundidade da cura das técnicas da constelação sistêmica, familiar e empresarial. A cada dia que passa, torna-se mais importante estabelecer um processo de cura das nossas ligações ancestrais, de nossos relacionamentos e de nossa alma. Esse treinamento não tem o objetivo de ensinar o processo de constelação sistêmica, mas sim prover a tecnologia de comandos quânticos Atlantes para facilitar toda a interação e cura dos desequilíbrios encontrados. Para aqueles que não têm conhecimento de constelação sistêmica, a utilização dos comandos, seguindo o protocolo fornecido, irá ajudar a remover bloqueios energéticos e kármicos com profundidade. O que é a constelação sistêmica na sua concepção original? A constelação familiar é uma terapia sistêmica, não tem relação com nenhuma religião e foi criada pelo psicoterapeuta alemão Bert Hellinger e trabalha com a ideia de que quando alguém tem um conflito, deve procurar entender essa questão dentro do sistema do qual ele faz parte. Ela trabalha com o campo oculto, o campo morfogenético, com as relações pessoais que não enxergamos conscientemente. Esse campo oculto, esse campo morfogenético, ele é extremamente poderoso porque ele faz as interligações todas. Então, é através dele que podemos acessar determinadas informações. Seja nos relacionamentos interpessoais, com o parceiro, a família ou no trabalho, ou em situações como de que forma a pessoa se relaciona com um vício, com uma doença ou um acontecimento, como a morte ou gravidez. O que há de extraordinário nas constelações familiares é, primeiramente, o próprio método. É singular e fascinante observar quando um cliente coloca em cena as pessoas estranhas para representar os familiares em suas relações recíprocas, como essas pessoas
sem prévias informações, vivenciam os sentimentos e usam palavras semelhantes às deles e, eventualmente, até mesmo reproduzem os seus sintomas. Quando os representantes são instados a expressar em movimentos o que sentem, eles frequentemente exprimem uma dinâmica de alma que revela destinos ocultos que o próprio cliente desconhecia. Agora, por que a gente precisa utilizar ou pode utilizar os comandos quânticos, né? Ou por que utilizar os comandos quânticos? O processo de constelação familiar utiliza o campo morfogenético para acessar as informações de cada situação representada. O campo morfogenético é um campo que está associado àquele ser. Mas existem centenas de outros campos que compõem que são disponíveis, mas não são acessados através do campo morfogenético. Eles são complementares. O comando quântico Atlantis, quando ativado, conecta com muitos níveis de vínculos sistêmicos e as energias de purificação e libertação são tratadas em todos esses níveis conectados, criando um efeito cascata exponencial para atuar nas conexões realizadas. Como eu falei, o campo morfogenético, ele é vamos dizer assim, uma esfera. Mas existem centenas de outras esferas que podem ser conectadas para acessar informações sobre o ser. E é isso que o comando faz, ele conecta muitos outros campos que vão trazer a possibilidade de aprofundar em muito a cura através da constelação familiar. Todas as ligações indicadas na composição de cada parte da constelação é também pesquisada para ver se tem vínculos sistêmicos desarmônicos associados à questão em tratamento. Então, quando o sistema familiar ele é acionado, os comandos quânticos, ele vai pegar todas as conexões e vai varrer para ver onde tem desequilíbrio, tá? E a gente vai fazer o tratamento disso. Alguns exemplos das conexões realizadas. Aqui é mais para vocês terem uma ideia de como se abrange, como se expande, né? Por exemplo, campo quântico morfogenético multidimensional. Esse é o que a constelação familiar e constelação organizacional acessa. O campo quântico multidimensional do ser é um outro campo que expande mais ainda. O campo quântico da rede ancestral, galáctica e universal é um outro campo, expande mais ainda. O campo quântico ancestral ascendente e descendente é um outro campo. Campo quântico dos vínculos sistêmicos em desarmonia. Campo quântico emocional familiar, mental familiar. Campo quântico do registro de crença da alma. Campo familiar multidimensional, ancestral, galáctico e universal. Aqui são alguns exemplos. Dentro do comando quântico, ele acessa centenas de outros campos quânticos, o que dá uma abrangência para o processo de cura fantástica. Por que utilizar aqui o comando quântico? O que ele vai fazer? Ele vai efetuar o emaranhamento sistêmico do campo da família multidimensional, conectando com a alma grupal da família em todos os níveis, realidades, dimensões e universos criados por Deus, universos criados por seres no passado, presente, futuro e não tempo.
e faz com que todo o processo de cura percorra cada elemento da alma grupal e seus vínculos sistêmicos, e com a alma grupal de cada vínculo sistêmico conectado, do nível mais superior até o nível mais inferior, aplicando as leis da constelação sistêmica dentro da ordem divina e de toda a hierarquia sistêmica. Percebe? Ele pega e desce fazendo uma cascata, conectando todas as interligações, deixando tudo disponível para ser aplicado às leis da constelação sistêmica. Por exemplo, para considerar aqui os comandos, eu fiz um trabalho de estudar toda a constelação sistêmica e dividir aqui em ancestrais da família, componentes da família, emocional da família, espiritual da família, eventos e a residência da família. Esses são os tópicos que os comandos vão atuar. Quando a gente fala de empresa, que todos os comandos também vão atuar nas empresas, são comandos específicos para o organizacional, ele vai trabalhar nos componentes da empresa, no emocional, no espiritual, no ancestrais da empresa, agregados, clientes, eventos, fornecedores e as instalações. Nós temos comandos para cada uma dessas áreas, onde vai atuar especificamente naquilo que está sendo tratado por aquele tópico. Para vocês terem uma ideia, né? Aqui é um pedacinho só do que está sendo conectado como ancestrais da família. Os ancestrais, os ascendentes, cobradores anímicos, cobradores kármicos, cobradores de outros sistemas, cobradores de outros planetas, cobradores familiares, cobradores galácticos, multidimensionais, cobradores descendentes, entidades ancestrais, herança recebida, inimigos ocultos, linhagem ancestral, personalidades associadas, dissociadas, rede da ancestralidade da alma, rede kármica ancestral, descendente, galáctica, universal e a rede da ancestralidade. Aqui estão alguns, tem muito mais conexões. É que se eu for ficar falando aqui, a gente vai... Então, no curso, eu passo todas as conexões que estão sendo feitas, para vocês terem uma ideia. Normalmente, isso não é... Você não precisa se preocupar com isso. O comando faz essa conexão com cada um desses itens, faz uma varredura para ver se tem inimigos ocultos, se tem linhagem ancestral e se tiver, ele vai tratar. Composição dos componentes, só para vocês terem mais uma ideia. Abortos espontâneos, abortos provocados, agregados, amantes, amigos da família, amores anteriores que esperavam casar, noivos e noivas, ancestrais de cada ramo familiar, avós e seus irmãos, bisavós e seus irmãos, bisnetos, crônios dos fractais, códigos de pertencimento, consciência familiar, com criança interna, elementais ancestrais, elementais esposas, ex-esposas, ex-maridos e etc. Então, tudo isso ele está conectando automaticamente sem que você precise se preocupar com isso. Percebe a facilidade? Eu crio uma árvore de ligações, umas conexões, e depois as equipes espirituais que vão fazer o trabalho, porque não é o terapeuta que faz isso, são as equipes espirituais, os mestres, que vão pegar toda essa informação que eu estou dando autorização para fazer, eles vão rastrear, ver o que pode ser curado e o que não pode ser curado. Tudo aquilo que estiver dentro do campo de permissão vai ser atualizado, vai ser curado pelas equipes. Vamos ver aqui agora um exemplo de comando quântico.
para experimentar aí, né? O comando que é para harmonizar os eventos negativos da família, né? Comando que nós vamos aprender todos eles vão trabalhar mais ou menos nesse evento. Eu sou o Ativar, constelação quântica para eventos da família em luz. Eu sou o Ativar, pulsar, pulsar, pulsar. Pulsar, pulsar, pulsar agora. Eu sou o Ativar, pulsar, pulsar, pulsar. Pulsar, pulsar, pulsar agora. Eu sou Ativar, pulsar, pulsar, pulsar. Pulsar, pulsar, pulsar agora. Esse comando eventos da família, ele vai trabalhar com os eventos negativos que ocorreram. Então ele faz uma varredura. Se a pessoa está fazendo uma constelação sistêmica e identifica lá um evento negativo, ela pode utilizar esse comando para acelerar o processo de cura e reorganizar todo o quadro que está se apresentando ali muito rapidamente. Isso se a pessoa está fazendo a presença com pessoas ali, né? Ou com bonecos, ou com cristais. Hoje tem várias técnicas aí que trabalham com a constelação familiar sistêmica, né? Então você pode, observando um determinado evento, você pode ativar. Lógico que dentro desse comando ele vai tirar também, vai trabalhar também, vai curar, vai harmonizar vários outros eventos que você não tem acesso naquele instante, mas que podem ser curados. Quantos comandos quânticos nós vamos ter disponíveis? Estamos disponibilizando 10 comandos para a constelação familiar e 13 para a constelação organizacional. Se você quer ajudar a construir um mundo melhor, ajudar pessoas e empresas, então faça a sua inscrição nesse treinamento. Amplie os horizontes da constelação sistêmica. Vá mais fundo com facilidade e rapidez. Quando vai ser o curso? Se você quer mudar sua vida e se libertar do passado, faça a sua inscrição. Dia 28/5, hein? Online, ao vivo, pelo Zoom. Acesse a nossa agenda e saiba mais. www.marcosbrenelli.com.br/agenda. Lá tem mais informações, tem os valores, tem como fazer a inscrição, tá bom? Ou então pede informação aqui pelo nosso WhatsApp, que é 19 98336 8441. Quer aprender mais? Acesse o nosso site, escolha novos cursos e participe do fórum de discussão. Aprenda as técnicas de cura que foram passadas pelos mestres espirituais, pelos mestres universais. Agora, você é um guerreiro da luz. E se tiver dúvida, procure-nos. Estaremos à sua disposição. Um grande abraço.